nós vamos mostrar para você aqui algo realmente grandioso, algo diferente, que eu já venho construindo aí há mais ou menos uns 6 anos, tá? Vou falar um pouquinho primeiro sobre mim e depois começar a mostrar para vocês o que nós estamos construindo, né? Para quem não me conhece, meu nome é Jonatas de Paula, eu sou formado em administração de empresas, também formado em coaching e estudei muito sobre linguagem de programação. E hoje eu resido aqui nos Estados Unidos, já tem uns 10 anos, e há mais ou menos uns 6 anos eu venho construindo, bolando, idealizando, né, um ecossistema de criptos baseado em jogos, tá? Eu, desde pequeno, sempre fui muito fã de jogos, sempre gostei muito de jogos, seja de videogame, seja de tabuleiro, seja de cartas, reunia a família no final de semana ou no final de ano, naquelas confraternizações para jogar, sempre foi uma paixão, sempre gostei muito disso, tá? Então, isso sempre me chamou muita atenção. E como eu venho da área de exatas, quando eu conheci o mundo das criptomoedas, me abriu a mente para um monte de coisa, para um monte de possibilidade no mundo de cripto, né? Igual todas as outras pessoas, eu já ganhei dinheiro com cripto, já perdi dinheiro com cripto, eu tenho certeza que muita gente daqui pode se relacionar quanto a isso. E cada vez mais que eu conhecia sobre criptomoeda, que eu estudava, que eu buscava um pouco mais a fundo a entender, quando eu comecei a estudar a linguagem de programação Solidity, que é a linguagem da blockchain, eu comecei ainda mais me inteirar de muito mais possibilidades que nós temos hoje dentro da tecnologia de blockchain, que é muito pouco utilizada, tá? E muito mal utilizada, inclusive. É uma tecnologia que tem, assim, potenciais quase que infinitos, e isso realmente é algo que nos anima, tá? A realmente estar trabalhando com criptomoedas, com a tecnologia mesmo da blockchain, né? A gente vê que até o mundo hoje está mudando, já bancos estão começando a adicionar essa tecnologia blockchain no seu dia a dia, cartórios e tudo mais, ou seja, realmente Satoshi, que foi o criador, né, do primeiro blockchain, que foi o Bitcoin, inclusive hoje é o dia do white paper, né, o dia que o Satoshi Nakamoto, primeira vez, lançou o white paper do Bitcoin online, então ele realmente mudou a história, ele realmente criou algo que foi disruptivo, né? Então, quando eu conheci o mundo das criptomoedas, uma das coisas que sempre me indignou muito na questão dos jogos era por que não tinha jogos mais transparentes? Por que não tinha casa de jogos, cassinos até mesmo físicos, que fossem mais transparentes, que permitissem que as pessoas tivesse uma certa auditoria daqueles resultados, né, que fosse algo mais seguro, algo mais sólido, mais transparente, né, onde você pudesse jogar e se divertir dependendo literalmente da sorte, não lutando contra uma casa, né, que sempre está lutando contra você e sempre vai ganhar. Então, minha indignação sempre com o mundo dos jogos, e principalmente no mundo das apostas e nos jogos online, foi essa. Por que não existe, ou por que não criam jogos, métodos transparentes, né, de se poder jogar? E isso foi a minha ideia base de se criar esse ecossistema, tá? E uma outra ideia base também, que foi quando eu estava andando com a minha esposa ali em Las Vegas, e, cara, quando você anda em Las Vegas, naqueles cassinos, todas as roletas ali, as pessoas naqueles caça-níquel, apertando aquela alavanca, os barulhos, fazendo barulho, gente gritando que ganhou. É uma loucura, coisa de doido. E, cara, quando eu tava andando por ali, eu olhei uma máquina dessa e falei, cara, se eu pudesse, comprar uma máquina dessa, botar dentro desse cassino aqui, e eu ficasse com parte de tudo que é rodado ali, do que é jogado ali, cara, isso seria uma ótima oportunidade de investimento. Seria uma ótima oportunidade. Mas vamos ser bem sinceros, quem que tem essa oportunidade hoje? Nenhum cassino vai te dar essa oportunidade. Quem que tem, né, a oportunidade de abrir um cassino hoje? Apenas gigantescos investidores, ou até, às vezes, companhias mesmo que coletam investimento de várias pessoas para conseguir abrir um cassino e tudo mais, né? Então, essas duas premissas, a falta de oportunidade de investimento de abrir um cassino e a falta de transparência e honestidade no mundo dos jogos, foi o que me fez criar a LuxPlay, né? A LuxPlay, ela vem para ser a primeira iGames
100% on-chain, né, ou seja, 100% dentro da blockchain, que é 100% transparente, ou seja, todos os nossos resultados e aleatoriedades, tudo isso vem da Chainlink, que é um órgão, né, quase um órgão, na verdade. Ele é uma empresa que tem números aleatórios comprovados e auditáveis, né? E todos os números auditáveis, todos os números aleatórios nossos vêm da Chainlink. Então, e é a primeira casa de apostas do mundo que permite, casa de jogos, né, que permite que você lucre junto com ela, tá? Então, o que eu vou estar mostrando para vocês aqui é fruto já de quase 6 anos de trabalho, porque conforme eu fui aprendendo programação, eu já fui construindo os contratos dos jogos, eu já fui criando os jogos, já fui desenvolvendo muita coisa, né, já fui criando vários detalhes, várias características, e fui deixando isso tudo pronto para o dia que eu lançasse, a gente já tivesse um roadmap de lançamentos de coisas prontas a serem lançadas, né? Então, o que vocês vão ver hoje, pessoal, é um fruto de mais de 6 anos de trabalho, de noites mal dormidas e etc., que a gente vem trabalhando para trazer esse ecossistema à vida, tá? Então, vou apresentar um pouquinho para vocês. Como eu já mencionei, né, a LuxPlay é um iGames 100% transparente, 100% aleatório, e o primeiro que permite que você lucre junto com ele, tá? Todo jogo, né, todos os jogos nossos, ele tem uma distribuição dos valores que são jogados, tá? E essa distribuição, alguns produtos são diferentes, alguns produtos seguem essa mesma que está aqui na tela, mas cada produto tem o seu white paper, que sempre mostra tudo aberto, claramente o que acontece, tá? Mas, em média, 50% ou menos é para o prêmio, né, os produtos que têm prêmio acumulado. 25% sempre compra e queima o nosso token play, tá? Se a pessoa jogar com o SDT. E se a pessoa jogar com o play, esse play ele é queimado para tirar token de circulação. 10% sempre vai para custos de desenvolvimento e 15% é distribuído com o nosso programa de afiliado do produto. Tá? Então, o ecossistema, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, na apresentação de hoje, ele tem também um outro programa de afiliados, mas o programa de afiliado do produto, ele sempre vai ser 15%. Tá? Alguns produtos dividem em 15 níveis, outros produtos dividem em menos níveis, mas sempre vai dividir 15%. Isso é uma forma de recompensar aquelas pessoas que são influencers, que são divulgadores e que trazem jogadores para aquele produto. Ah, precisa de a pessoa que quer, por exemplo, ser influencer, ela tem que comprar algum tipo de conta diferente, ela tem que fazer algum tipo de, ou jogar ela mesma, jogar alguma coisa desse sentido? Não, ela precisa, basta ela cadastrar. Ela cadastrou, ela está dentro do sistema ali, ela pode fazer a divulgação dela, ela ganha ilimitado, à vontade, até 15% de tudo que as pessoas jogarem, tá? Eu conheço muitos influencers que vêm me perguntando de DPA, né, ou de revenue share, e eu falo para eles que aqui a gente paga mais, inclusive, porque o revenue share paga somente quando a pessoa perde, né, e paga só um percentual. Agora, e o DPA paga só sobre em cima do primeiro depósito. Aqui não, sobre todo jogo que a pessoa fizer, ela ganhando ou perdendo, você está recebendo até 15%. Então, ele é muito forte, né? A gente já tem feito vários contatos com influencers que estão querendo vir fazer divulgação da gente, justamente por conta disso, né? Então, a gente é competitivo no mercado dessa maneira, né? Diferenciais competitivos, né? Além desse, a gente tem aleatoriedade comprovada pela Chainlink, então a maioria dos jogos que você vê por aí fora, em qualquer casa de jogos, ele é tudo Web 2, ele é tudo um sistema dentro do computador ou dentro de uma nuvem, tá? E tem toda uma lógica ali que realmente está jogando contra você. Aqui não, aqui tudo é dentro da blockchain. O site que você vê, o site que você entra, é tudo um espelho do que está dentro da blockchain. E os resultados todos são auditáveis, eles são 100% aleatórios, tá? Então isso garantiza, dá segurança para o jogador que ele está jogando literalmente dependendo da sorte e que ninguém pular aquele jogo para ele perder de propósito, tá? A gente tem 100% de transparência em depósitos, queimas e tudo. Existe a participação no lucro não só através dos bônus de rede, mas também através de ser dono de parte do jogo. Existem umas outras modalidades também. E temos o nosso Defender.
Por que o Defender? Porque quando a gente fala de um token próprio, muitas pessoas até arrepiam assim, né? Por quê? Porque já passaram por traumas no passado com os famosos pump dump, né? Para quem não sabe o que é pump dump, gente, é algo que acontece no mundo das criptos, que pessoas lançam às vezes moedas, fingem que ela está subindo de preço para as pessoas irem comprando e depois lá o próprio desenvolvedor vai lá e vende, ou então uma baleia vai lá e vende tudo e a moeda cai muito de preço. Aí, obviamente, caiu uma vez de preço drasticamente, assim, dificilmente consegue se recuperar se o projeto não tiver muita solidez. E aí acaba que morre. Às vezes, ideias muito boas, projetos muito bons, morrem por conta disso, né? Então, para não ter esse tipo de risco, quando eu estava desenvolvendo todo o ecossistema, eu já criei camadas em cima de camadas, em cima de camadas de proteção, para que o negócio fosse sustentável, fosse seguro para qualquer pessoa que quer jogar ou fazer parte do ecossistema. Então nós temos um contrato que ele monitora 24/7 a liquidez, ele realoca a liquidez e ele também limita vendas por transação, por carteira por hora, por carteira por dia e vendas globais por hora. Tudo isso para proteger a liquidez. Vamos imaginar que Deus o livre guarde, acontecesse um hack dentro do sistema, tá? Alguém fosse lá e hackeasse, pegasse um mundaréu de tokens. Esse cara não vai conseguir vender. E, obviamente, isso não nos dá tempo para visualizar que existe uma quantidade de token muito maliciosa, estranha, na carteira de uma pessoa só, e eu consigo ir lá e neutralizar essa ameaça. Obviamente, ele vai levar muito pouco percentual da liquidez e não vai isso prejudicar em nada o funcionamento do ecossistema, tá? Então, aqui o Defender faz com que o seu ativo esteja protegido e defendido, tá? Então, ele é extremamente essencial. Fora que ele mantém sempre o preço da moeda a 1,17, né? É na faixa de 0,9 a 1,20, né? Mas a gente deixa bem fechado ali 1,17, que é o preço que a gente lançou e pode, desde o primeiro dia, já há mais de 50 dias, que ele está exatamente nessa faixa de preço, tá? Então, a gente mantém ele a 1,17. Não é um token que vai ficar oscilando de preço, não vai mudar de preço. Você pode ficar tranquilo de dormir, o preço está a 10 dólares e acorda, o preço está a 1 centavo, né? O que acontecia antes lá, não vai acontecer isso. Você pode ficar despreocupado, pode dormir tranquilo, que o token, você vai acordar, ele vai estar 1,17, você vai dormir, ele vai estar 1,17, no outro dia ele vai estar 1,17 e assim por diante, tá? Ele é literalmente como se fosse uma stablecoin, para ser uma moeda de utilidade dentro do nosso ecossistema, tá? Potencial do DeFi na Web3. A gente já sabe que as finanças descentralizadas movimentam bilhões diariamente, inclusive, né? E a gente se posiciona muito bem como um iGames on-chain com aleatoriedade auditável, que permite que você lucre junto com ele, né? Com uma economia deflacionária com queimas e também, obviamente, uma comunidade engajada, que muitos deles têm staking, são donos de parte dos jogos, e eles querem que esses jogos sejam cada vez mais bem-sucedidos, né? Então são pessoas também ali que ajudam muito na divulgação. Bom, vamos falar um pouquinho agora do Play Hub. Dentro do nosso ecossistema do LuxPlay, nós temos o Play Hub. O Play Hub, ele é o nosso programa de staking, né? É onde você pode deixar os seus tokens Play em staking para receber novos tokens Play. Ou seja, literalmente você pode multiplicar a quantidade de Play que você tem, tá? E como isso funciona? O sistema funciona em ciclos de 8 horas, então são 3 ciclos por dia, tá? Onde ele vai multiplicar a cada ciclo um percentual. Então nós temos 3 planos, tá? Perdão. O plano 1, 0,1266% a cada ciclo. O plano 2, 0,1841% a cada ciclo. E o plano 3, 0,2413% a cada ciclo. O que isso significa, Jonathan? Significa que no ano você vai ter aqui no plano 3, 1.400% de APY, no plano 2, 750% de APY e no plano 1, 400% de APY. Qual que é a diferença do APR para o APY? O APR, ele é um valor que você coloca ali e você não pode retirar ele, e a hora que retira ele, às vezes, ainda assim, continua recebendo, né? O APY é um valor variável, e você pode retirar ele a qualquer momento, né? E ele vai render sobre o que está ali em stake. Então, um exemplo. Se eu coloco
1000 tokens em stake, tá? E eu deixo no plano 3 por um mês. Eu vou receber uma média de 25% naquele mês. Eu posso retirar tudo? Pode. Só que se eu retirar, eu continuo recebendo? Não, porque eu retirei, né? Eu já não estou mais com o valor ali para gerar novos tokens. Mas, se eu pego esses 1000 tokens e eu deixo eles ali em stake e deixo por um ano, ele vai fazendo um juros composto automático a cada ciclo. Então, esses 1000 tokens, em um ano, vão virar 14.000 tokens. Então, eu multiplico a quantidade de tokens que eu tenho na minha mão. Só que, obviamente, se eu for fazendo saques, mesmo que seja só dos tokens que multiplicaram, obviamente não vai gerar 1.400%, porque eu estou retirando tokens, né? Mas é algo muito poderoso, né? Uma ferramenta de multiplicação de tokens fantástica, o nosso sistema de stake, tá? Ele tem uma taxa de alimentação de produto, de acordo com cada plano. Essa taxa, ela alimenta os produtos, por isso que ela chama de alimentação de produto. Ela vai diretamente para o prêmio de alguns produtos, para atrair mais jogadores para aquele produto. Por que isso? Porque quanto mais jogadores nós tivermos dentro do ecossistema, mais nós estamos ganhando, e quanto mais nós ganhamos, mais vocês também ganham. Então, quem sabe a gente pode mudar os planos de 400, 750 e 1.400, sei lá, para 600, 1.000, 2.000%, por exemplo? Podemos. Tudo vai depender da quantidade de jogadores ativos que a gente tiver, tá? Então, eu já montei justamente o sistema disposto para isso, tá? E é extremamente importante vocês entenderem que o sistema de stake alimenta os jogadores e os jogadores alimentam o sistema de staking, tá? Então, dessa maneira, nós temos a possibilidade de você lucrar junto com a gente, né? Para fazer o seu staking é muito simples, em apenas 6 passos você adquire seu play, escolhe o plano que você quer, aplique em stake. Vai passar um warm-up de 2 ciclos, tá? Que é um aquecimento. Você passa 2 ciclos esperando, a partir do terceiro ciclo você começa a receber a cada 8 horas as suas recompensas, e você pode escolher sacar essas recompensas ou deixar acumulando e fazer no juros composto automático, tá? Muito simples. Dentro do sistema de stake, nós também temos um programa de afiliados, tá? E esse programa de afiliados, ele é um pouco diferente do programa de afiliados dos produtos, tá? O programa de afiliado dos produtos, ele paga automaticamente na sua carteira, ele não tem limite, não tem nenhuma regra, vamos dizer assim, tá? Dos produtos. Agora, do Play Hub, do nosso sistema de staking, ele já tem algumas regras, tá? Então, para você participar, você precisa ter um stake ativo, ok? Você recebe de comissão de rede até 2 vezes o que você tem em staking. Você também vai receber sobre o que os teus afiliados estão recebendo. Não é na hora que eles fazem um stake. Você vai receber do que eles estão recebendo de lucro a cada 8 horas. E ele paga muito, gera uma renda passiva recorrente. Por quê? Vamos imaginar que eu chamo o João. O João coloca 1000 tokens em staking, tá? Só para vocês terem uma noção da diferença e do poder disso. Se a gente pagasse só sobre o que o João colocou, e a gente pagasse um valor bem menor, obviamente, porque seria uma vez só sobre o que ele colocou, seria, sei lá, 8% para o seu direto, 10% para o seu direto. Então ele colocou ali, vamos dizer, $1.000, você vai ganhar $100. Tá? Agora, dessa maneira, olha que interessante. Vamos imaginar que ele colocou 1000 tokens em stake. Vamos imaginar que ele recebe 1% por dia, tá? Ele vai receber 10 tokens. Você vai receber 35% disso, você vai receber 3 tokens e meio. 3 tokens e meio. Só que sabe qual que é interessante? Conforme ele está recebendo mais a cada ciclo, esses 3,5 começa a ser mais. Você começa a receber 4, 5, 6 tokens. Daqui a pouco você está recebendo 100 tokens por dia. Então, ele é muito mais poderoso do que pagar o bônus na frente. Entende? E nisso, a gente consegue pagar um maior percentual. Então, a gente paga 35% para o primeiro nível, 20% para o segundo, 10% para o terceiro, 5% do quarto ao oitavo, 2,5% nono e 10º nível, e 1% do 11º ao 15º nível. Tá? E, gente, cria-se uma renda recorrente passiva muito forte para quem é divulgador, para quem é influenciador, para quem gosta de trabalhar com programa de afiliados, tá?
E lembrando que você tem sempre um teto de 2x sobre o seu valor em staking. Então, conforme você vai atingindo esse teto, você aumenta o seu valor em staking. Os bônus que eu estou recebendo desconta do meu rendimento, da minha multiplicação de tokens? Não desconta, é independente, tá? Então, se você tem lá 100 tokens gerando novos tokens, não vai parar, por mais que você já tenha atingido o seu teto, tá? Então, vai continuar gerando tokens para você normalmente. Agora, vamos falar do que é mais interessante, que são os nossos produtos, pessoal. Vamos mostrar para vocês um pouquinho do que são os produtos. Mas antes de mostrar os produtos, vamos mostrar para vocês o que é o sistema de NFT. Porque, obviamente, o sistema de stake não é a única maneira de ser parceiro e de receber parte do lucro da nossa casa de jogos, do nosso iGames. Outra maneira que você também pode ser parceiro é através de sendo dono de uma das NFTs. Nossas coleções de NFTs sempre vão ser limitadas em 120 unidades, sempre sendo 5 Masters e 115 regulares, tá? O que é uma NFT, para quem não sabe? Não é só aquelas fotos de macaco, de robô, de punk que tem por aí, que foi uma febre no ano 2020, não, tá, gente? As NFTs é uma tecnologia cripto, e ela é uma tecnologia que, quando foi usada para aquilo, na minha opinião, sempre foi subutilizada, né? Perdão. Não foi utilizada ao seu potencial máximo, né? Então, nós NFTs. Então, fica hoje você ser dono de uma NFT da LuxPlay. Então, vamos imaginar igual a coleção que nós já tivemos do Prediction, que é um produto nosso. Se você é dono daquela coleção, você é dono daquele jogo, tá? Você é dono de parte daquele jogo. Então, você detém 15% ali, parte de 15% daquele jogo. Então, todos os jogos, 15% de tudo que é jogado, ou seja, é bruto, não é líquido. Então, 15% de tudo que é jogado naquele jogo vai para os donos das NFTs, tá? E é dividido de que maneira? 5% vai para 5 Masters, ou seja, cada Master pega 1% bruto do que é jogado naquele jogo, e 10% é dividido em 115 NFTs normais, regulares. Então imagina só, você quando é dono de uma NFT, você recebe um percentual de tudo que é jogado. Vamos imaginar, tá? A gente tem até um exemplo rápido aqui. Vamos imaginar que um slot gere 100 mil dólares por mês. 15 mil dólares vão para o pool de NFT dos slots. Se tiver 100 NFTs e você tem duas, você está recebendo 2% do pool, tá? Então a gente está falando de 300 dólares por mês. Isso aqui é só um cálculo simples, tá? Então, gente, é muito forte, tá? Muito forte mesmo. Então, principalmente por quê? Porque você comprou uma NFT, você pagou uma vez e ela é sua para o resto da vida. Você pode vender ela se você quiser vender no OpenSea. Você pode fazer o que você quiser com ela. Transferir para uma outra carteira, ela é sua. Ela é de propriedade sua. Ali, a NFT, dentro do nosso ecossistema, ele é um certificado de propriedade, tá? Que você é dono de parte daquele jogo. Então, toda a coleção nossa, nós teremos NFTs e vocês podem estar adquirindo essas NFTs para também ser parceiro e dono de parte de tudo que rodar dentro daquele jogo, tá? Bom, vamos falar dos nossos jogos. Nós temos um roadmap, aqui estão apenas alguns dos jogos que nós vamos lançar. Nós temos mais jogos na esteira que eu não coloquei aqui ainda, mas eu vou colocar uma barra de rolagem aqui para rodar isso aqui para o lado e mostrar os nossos novos jogos também. Mas aqui estão um dos principais jogos, os jogos que eu acho que vão trazer muito movimento para dentro do nosso ecossistema, né, que são os slots, o bingo, a roleta, o blackjack, o poker, mas ainda nós temos ali outros jogos como o Lux Cross, que vai lançar agora, nós temos dama, temos truco, temos muitos outros jogos quais a gente vai estar adicionando, fora as postas esportivas no futuro e uma série de outros jogos que nós teremos dentro do nosso ecossistema, tá? Nós já temos online, já temos ao vivo, porque quando eu quis lançar esse ecossistema, eu já queria que o ecossistema lançasse com produtos ao vivo. Não queria que seja
Queria que fosse aquele tipo de, é uma promessa de que vai vir jogo, de que vai vir isso e não entrega nada. Não, eu já queria que tivesse pronto. Então, nós já temos pronto o Power Pick. Vamos dar uma olhadinha no Power Pick. O Power Pick, ele é o nosso primeiro jogo, tá? Ele é uma loteria descentralizada, né? Então, ele é uma loteria on-chain, onde você pode escolher entre 6 até 15 números para tentar adivinhar os 6 números ganhadores. Então, já tem um prêmio acumulado lá de $4.500, né? Você pode comprar um bilhete jogando com 6 números ou mais. Então, o bilhete começa em 20 centavos de dólar. Conforme você vai escolhendo mais números, ele vai ficando mais caro, obviamente, porque você tem mais chances de ganhar, né? E aí ele chega até o valor ali de $1.000 se você quiser jogar com 15 números, tá? Jogou. O resultado sempre sai no domingo à meia-noite, tá? Domingo meia-noite da blockchain, o que é sábado, 9 horas da noite no Brasil, beleza? Quando sai o resultado, a hash do resultado já aparece aqui, tá? Então, para quem não sabe o que é isso aqui, é a maneira que você comprova que esses números vieram exatamente da Chainlink. Então, você pode clicar nesse link, vai te levar para Polygon Scan, que é o site que mostra tudo que está dentro da blockchain. Ele está mostrando essa transação específica, a hash, né, é o código dessa transação. Se você for aqui nos logs, que são os recibos, e for aqui e trocar de hexadecimal para número, né, que o hexadecimal é um número, é uma maneira de ser um número, né, mas é mais legível para máquinas. Se você trocar tudo para número legível humanamente, aqui vai ter o recibo, né, o número de recibo, e os 6 números que foram sorteados. E você pode ver, ó, 39, 6, 57, 3, 14, 60. A gente olha lá, 3, 6, 14, 39, 57, 60, né? Então a gente vê que realmente vem diretamente, né, da Chainlink. Já tivemos 7 rodadas, tá, pessoal? Nós estamos já na 8ª rodada ativa. Semana passada teve um ganhador que acertou com 4 números e outros 3 que acertaram com 3 números, né? Então sempre está tudo aqui bem transparente. Fora o Power Pick, nós também temos o Prediction, que eles são 2 jogos em um, né? Que é o Bullseye e o Close Call, mas ambos estão dentro do mesmo site, que é o site do Prediction. Ele, pessoal, é um jogo muito interessante. Esse jogo, você precisa acertar ou tentar acertar. As 2 modalidades são: uma, o preço exato do Bitcoin, com até 2 casas decimais, né? Então, o Bullseye sempre é o preço exato do Bitcoin. Então, você tem que acertar as 8 casas aqui, né? As 6 primeiras mais as 2 outras decimais. E o Close Call já não é tão difícil. Ele é para você tentar acertar o preço aproximado. Isso significa que o Bullseye sempre, a maioria das vezes, acumula, né? Já o Close Call sai prêmio a toda rodada, tá? Todo round sai prêmio. E isso é muito interessante. Por quê? Porque isso mostra que é uma oportunidade de vocês sempre estarem ganhando. Os rounds, eles sempre são abertos durante 48 horas e eles fecham e aí sai 24 horas para sair o resultado, tá? Para ter uma certa dificuldade, para não fechar agora e você acabou de jogar no preço mais exato e ganhar, obviamente, que você está vendo qual que é o preço, né? Então ele tem um tempinho de 24 horas, né? Para o preço daquela caminhada, né? E você tiver estratégia, for um cara que sabe analisar o mercado, consegue aí ter uma margem de acerto bacana, consegue fazer uma boa grana, né? Através de jogar aqui no preço aproximado. Aqui a gente tem resultado dos últimos rounds. E o mais interessante, tá? Dentro desse produto, nós temos um ranking. O ranking de, vamos dizer assim, quase como se fossem influenciadores, né? Pessoas que trazem movimento, pessoas que trazem outras pessoas para jogar, né? Então, como é que funciona isso? E eu vou falar exatamente para vocês. Perdão. Do primeiro dia do mês até o outro próximo primeiro dia do mês, é somado, né, e vai para um pool 5% de tudo que é jogado. E se você foi o influencer que mais trouxe volume nos seus primeiros 3 níveis,
você vai ganhar 50% desses 5%. Se você é o segundo, você vai ganhar 30%. E se você é o último, né, o terceiro lugar, você vai ganhar 20% desses 5% de tudo que foi jogado naquele mês dentro desse produto. Tá? Isso é livre, qualquer um pode se cadastrar aqui e já começar a indicar e concorrer a isso. Tá? Então, fora os ganhos, né, já de 15% ali de indicação para trazer volume, para trazer pessoas para jogar, você ainda participa do ranking, podendo ainda ganhar até parte de outros 5%. E não só isso. Lembra que eu falei das NFTs? Quem é dono de NFT? Então, se você for dono de uma NFT e você está conectado ao Prediction, ele vai aparecer esse botão, tá? Que é o de dono de NFT. Se você clicar, você vai ver as NFTs que você tem ali, né? Então você vai ver o ID delas, quais as NFTs que você tem. E ali mesmo você pode fazer o resgate, fazer o claim dos seus dividendos. Então vai somando aqui conforme cada pessoa vai jogando, vai aumentando a quantidade de play ou de USDT disponível para cada NFT e você pode ir lá e fazer o claim se você for dono de uma NFT. Então, pessoal, esses são os nossos produtos já lançados. Nós estamos lançando agora dia 10, né? Deixa eu só puxar aqui para vocês verem. Nós estamos puxando agora dia 10. Ponto prediction. Não, ponto Lux Play, cadê? Aqui. Dia 10 nós vamos estar lançando o Lux Cross, né? Que é um joguinho que eu mostrei para vocês no começo ali da apresentação para quem estava na sala assim que entrou. Eu vou mostrar para vocês ainda como que vai funcionar. Mas ele é um joguinho muito legal, muito viciante, que nós vamos estar lançando dia 10. E a venda de NFTs já está aberta. Já esgotaram o primeiro lote, agora ainda tem para o segundo lote, então quem quiser correr, não perder tempo de adquirir a sua NFT ainda com o Lux Cross, ainda dá tempo. Até dia 10 somente vai ser a venda. Dia 10 fechou, não se compra mais NFTs. Tá? Já foram vendidas 2 Masters e já foram vendidas 31 NFTs normais. Então ainda tem algumas NFTs normais e algumas Masters, caso você queira adquirir, para poder ser dono também desse jogo, beleza? Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona esse jogo, vocês vão ver como que é interessante. Deixa eu pegar aqui. Esse joguinho vai ser muito viciante, a gente ainda está em fase de finalização de alguns detalhes do front-end, mas já dá para vocês verem. Você vai clicar ali em jogar um novo jogo e você vai poder escolher quanto você quer apostar. Você vai poder apostar entre 20 centavos até $1.000, tá? Vamos apostar 100 aqui o STT. Como é que funciona? São 6 estágios para eu passar para o próximo nível. Se eu chegar ao final, eu obviamente ganhei o maior resultado. Ele, por estágio, ele me paga um percentual. Então, por exemplo, eu apostei, vamos dizer, $100 aqui, né? Eu vou clicar nessa pedrinha para ser a primeira. Ó, acertei. Se eu quero parar aqui já, eu posso parar. Nesse estágio, eu posso parar e sair com 60% do que eu apostei. Se eu escolho seguir para o próximo estágio, vamos dizer que eu acertei. Ó, aqui eu já caí. Mas vamos jogar de novo. Vamos dizer que eu chego no segundo estágio e eu acertei. Pronto. Aqui eu já posso sair com 1,05 do que eu apostei. Então, se eu apostei 100, eu já posso sair com 105. Tá? Se eu vou para o próximo estágio, eu acerto. Igual aqui, ó, acertei. Eu já posso sair dali com 1,22. Então, se eu coloquei 100, eu já vou sair dali com 122. Se eu continuo para o próximo estágio, acertei. Eu posso já sair daqui com 1,78. Então, se eu apostei 100, eu posso sair dali com 178. Se eu acerto o próximo nível aqui, tá? Que é o quarto nível, eu posso sair dali com 2,94. Então, se eu apostei 100, eu saio com 294. E se eu vou até o final, né? E eu acerto até o final, eu saio com 4,9. Então, eu saio com 4,9x. Gente, esse joguinho é extremamente viciante. Às vezes eu mesmo, enquanto eu estou fazendo o código aqui, eu mesmo fico aqui tentando jogar e jogando. É uma coisa de louco. Vocês não têm noção de como é muito bacana poder jogar esse joguinho aqui e chegar até o final ali, tá? Então, você também pode ser dono desse jogo.
Através como? Da venda de NFTs, tá, pessoal? Então ainda está aberto. Se você corre atrás, não perca a oportunidade. Pergunte para a pessoa que te chamou como fazer para comprar sua NFT regular ou master, para você também poder ser dono desse jogo, que vai ser um jogo que eu tenho certeza vai ser muito viral. Muita gente tem comparado ele ao Aviator e etc. Tá? Agora, uma coisa que eu queria mostrar para vocês é a matemática, tá? Das NFTs e a matemática de alguns jogos, tá? Só para vocês terem um pouquinho de noção, beleza? Vamos falar um pouquinho do poker, tá? Que o poker é um jogo que a gente vai lançar até mais ou menos março, abril do ano que vem, né? No segundo trimestre do ano de 2026. O poker hoje, online, tá? Ele geralmente, a casa, quanto que ganha a casa, né? Quanto que ganha a casa, o aplicativo do jogo, quanto que ele ganha, em média? Em média, ele ganha 5 a 5,5% até 6 dólares, tá? Por rodada, nas mesas pequenas. E nas mesas maiores, eles ganham 20 dólares por hora por jogador, tá? Então, a cada meia hora que o jogador tá ali, o croupier fala uma palavra e o jogador tem que dar 10 dólares pro croupier, tá? Perdão, é assim que funciona. Então, sempre nas casas online, se for as mesas menores, é de cada rodada 5,5%, e se for nas mesas maiores, 20 dólares por hora por jogador. Geralmente, pessoal, as mesas menores pagam muito mais, tá? Porque tem muito mais mesas e é por rodada 5,5%, né? Já nas mesas maiores são menos mesas e ganha por jogador por hora. Mas vamos fazer um cálculo, tá? Que a gente tivesse 6 jogadores, que é uma mesa apenas, por hora de jogo numa mesa alta, tá? Se a gente tivesse isso no nosso jogo online, 6 jogadores, não estou falando de 100, não estou falando de 600, estou falando de 6. 6 jogadores por hora é 120 dólares por hora. Vezes 24, a gente está falando de 2.880 dólares por dia. Vezes 30, nós estamos falando de 86.400 dólares por mês. Se você é dono de uma Master do Poker, e a gente teve só 6 jogadores online por hora, durante o mês inteiro, você vai ter recebido 864 dólares naquele mês. Entende? Se você é dono de uma regular, em média de 75 dólares por mês. Só de ter 6 jogadores. Vamos botar um pouquinho mais? Se a gente tivesse 100 jogadores, tá? O que não é difícil de se ter 100 jogadores online num aplicativo de poker, tá? Num jogo de poker, num site de poker. Tem muitos aí que tem milhares, inclusive, online por hora, né? Mas a gente mantém uma média de só 100. Nós estamos falando aqui, pessoal, de 2.000 dólares por hora. Isso é, em 24 horas, 48 mil dólares. Vezes 30 dias, nós estamos falando de 1.440.000 dólares por mês. Cada NFT Master aqui, gente, ia ter 14.400 dólares mensal. A cada Master, 14.400 dólares. Cada regular, 1.250 dólares por mês. Entendem o potencial disso aqui? E não só isso, tá? Porque muita gente me pergunta da questão do staking, como é que gera tanto lucro para o staking. 25% de tudo isso aqui compra em token e queima, certo? Compra token play e queima token play. Agora, nós estamos gerando para a nossa comunidade 25% de tokens ao mês, se todo mundo tivesse, obviamente, no plano 3, o que não é todo mundo que está. Então, com 100 jogadores, a gente sustentaria mais de 1.400.000 dólares em staking. E ainda assim a gente estaria no verde. Ah, Jonatas, mas vocês tentam isso? Não. Então o que a gente vai fazer quando chegar nesse nível? Aumentar o valor que a gente paga. Vamos mudar então de 1.400 para 2.000? Vamos mexer. Porque está dando lucro. E está tendo lucro suficiente. A gente pode pagar mais APY. Entende? Então a ideia é justamente essa. Criar uma casa de jogos que tem um diferencial, que é você ter jogos justos,
comprovados, transparentes. Uma casa que permite que você ganhe os lucros junto com ela, sendo dono de uma NFT, ou seja, através do stake. E nisso tudo, a gente tendo jogadores, a gente sustenta o nosso sistema de staking. Quem já era dono de NFT, já recebeu o seu, tudo, gente, tudo roda. Tudo, a matemática fecha redondo. Entendem? Só para vocês terem uma pequena noção, isso aqui eu só falei do poker. Eu nem falei ainda, nem fiz cálculo com vocês dos slots. Se a gente for ver slot, gente, que é o famoso tigrinho, né, que é o famoso caça-níquel, ninguém aqui mais dorme nessa sala. Só para vocês terem uma pequena noção, e isso não é nem no mundo inteiro, isso aqui é só em 7 estados dos Estados Unidos. Porque aqui nos Estados Unidos, 7 estados podem ter jogos online, né? Nesses 7 estados, e só no mês de junho, somando apenas o jogo de slot, os sites mais famosos movimentaram 860 milhões de dólares só em um mês, que foi o mês de junho. Tá? Um mês. Vamos imaginar se a gente chega a 1% disso, eu não estou falando nem 10%. Estou falando que a gente é lá atrás, o último lá de todos os jogos mais famosos, a gente fica lá atrás, pega 1% desse mercado só. Nós estamos falando de 8,6 milhas de dólares por mês, só nos slots. Gente, isso só para um dono de uma Master é 86 mil dólares. Vocês têm noção? A gente sustentaria aqui 8 milhões de dólares em stake fácil. Então, só para mostrar para vocês que aqui a matemática, a conta fecha, né? O cálculo fecha. E não é à toa que por conta disso, nós já estamos sendo entrevistados por revistas, por blogs, né? Acabou que já saiu uma matéria nossa para o UOL. Outros blogs famosos também já têm feito entrevistas comigo e etc. para saber de tudo isso que a gente está construindo. Nós já fomos e tivemos sido, como é que fala? Feito propostas para vender percentual da empresa para grandes empresários, né, para grandes donos de negócios. Então, assim, as pessoas estão, os grandes empresários estão entendendo o que nós estamos construindo, estão já nos fazendo ofertas pelo nosso negócio. Então, gente, eu garanto para vocês, isso aqui vai explodir. A gente está num caminho muito bom, a gente está apenas no início. Nós temos 52 dias de vida. 52 dias que a gente colocou a liquidez. Então, assim, está muito no início, está muito no começo. Graças a Deus a gente tem crescido numa velocidade muito boa. A gente tem, e eu gosto dessa fase tranquila de início, justamente para testar todos os produtos, para vocês testarem todas as capacidades dos produtos, de site, de servidor, de tudo. Obviamente está tudo na blockchain, mas acessos e etc e tal, isso tudo vem de servidor, né? E graças a Deus, pessoal, tudo tem funcionado perfeitamente, nós temos capacidade de aguentar milhares e milhares de jogadores. Nós já incluímos uma tecnologia de cadastro com e-mail dentro do nosso ecossistema. Então você que não sabe criar uma carteira MetaMask, você pode ir lá e só conectar o seu e-mail e já se conectar dentro do sistema. Nós estamos adicionando uma API, e logo, se Deus quiser, no próximo mês aí, a gente vai ter uma API onde você vai poder comprar token USDT ou Play já com Pix ou transferência bancária dentro do nosso ecossistema. Aí, meus amigos, a gente pode trazer e fazer propaganda paga à vontade para trazer tudo quanto é tipo de jogador, que para ele não vai ser difícil participar do ecossistema. Porque não existe uma curva de aprendizado de saber o que é cripto, de saber o que é uma carteira de criptomoeda, o que é MetaMask. Não, ele vai ali, ele cadastra com e-mail sem, ele compra dentro da plataforma, ele vende por ali mesmo e já recebe o dinheiro na conta bancária dele. Então, assim, nós estamos trabalhando arduamente, fielmente para fazer tudo. Né? Nós também já, graças a Deus, demos entrada nas nossas documentações. Então, já teremos os números de empresa e tudo mais para mostrar para vocês. Nós já temos uma aberta, né, mas é ainda aqui nos Estados Unidos,
Teremos outra oficial que vai ser por onde iremos operar, teoricamente, tecnicamente, né? E por lá a gente é totalmente legalizado para ser um iGame 100% blockchain, 100% online. E, gente, dali a gente tem outras programações, outros passos para ir e vamos trazer muita novidade para dentro desse ecossistema. Portanto, meus amigos, já estamos chegando a 1 hora de live. Portanto, se você conseguiu compreender toda a visão, você tem alguma dúvida, anote, pergunte para a pessoa que te chamou para essa apresentação, tire todas as suas dúvidas, não fique com dúvidas e aproveite para fazer parte dessa oportunidade junto com a gente. Eu garanto para você que daqui a alguns meses você vai ouvir falar desse negócio, você vai ouvir falar dessa casa de jogos na mídia demais. Eu garanto para vocês. Porque o que nós estamos montando, o que nós estamos fazendo com uma equipe gigante que nós temos aqui, nós estamos construindo algo realmente para ser uma diferença, né? Para trazer a oportunidade para as pessoas de jogar num lugar justo. E também a oportunidade de ser sócio de um ramo de mercado multibilionário, coisa que quase ninguém aí fora tem oportunidade hoje em dia. Beleza? Então não perca essa oportunidade, não deixe ela passar. Chame a pessoa que te convidou para essa live, tire todas as suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. E, gente, espero ver vocês nos próximos eventos que nós iremos fazer. Estaremos participando de eventos de criptomoedas por aí, não só aqui nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Estaremos, ano que vem, no Brasil, se Deus quiser, participando de alguns eventos. Espero encontrar com vocês, apertar a mão de vocês e dar um abraço em todos vocês. Então, gente, desejo muito sucesso a todos, uma ótima noite. De novo, tem dúvidas, tire com a pessoa que te chamou e nos vemos na próxima apresentação. Semana que vem, na terça-feira, muito provavelmente, falta só ter uma confirmação aqui, a próxima terça-feira, nós participaremos de um AMA gigantesco com alguns youtubers. Então eu estarei às 20 horas no AMA com outros 3 youtubers já confirmados, tirando todas as dúvidas e explicando para toda a comunidade deles o que é a LuxPlay. E vamos levar toda a nossa comunidade daqui também já a participar também desse AMA. Garanto que vai ser um grande AMA, vai ser um grande sucesso. Então convido vocês também a participar disso na próxima terça-feira, beleza? E na outra sexta-feira, teremos a nossa live aqui oficial novamente. Fechado, meus queridos? Uma ótima noite a todos. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.